Você tem mais de 30, 40, 50 anos, uma carreira estável, um emprego estável, uma profissão definida, mas acorda toda segunda-feira se perguntando o que eu fiz da minha vida, por que que eu não segui o meu coração? Vamos conversar sobre isso? Eu sou a Juliana Conte, psicóloga clínica, atuo há mais de 10 anos com a psicologia, proprietária da Clínica Conte, e hoje eu quero conversar com você que sempre sonhou em ser psicólogo e nunca se permitiu viver esse sonho, atuar dentro da psicologia, seguiu outros caminhos, mas sempre ficou aqui no fundinho da cabeça ou do coração, vivendo a ilusão do que seria cursar a psicologia ou viver dela. Será mesmo que é tarde para mudar a rota da sua vida profissional? Será mesmo que existe uma idade certa para começar uma nova faculdade, uma nova profissão? Qual é o limite para que a gente possa viver os nossos sonhos e os nossos desejos profissionais? Fica comigo aqui nesse vídeo e vamos falar sobre isso, mudança de carreira para a psicologia, com a profundidade que esse tema merece. A gente cresce ouvindo que temos que definir tudo na nossa vida com tempos determinados. Temos que escolher a nossa profissão lá quando estamos no ensino médio. Se até os 20, 30 temos que encontrar o nosso par romântico perfeito, temos que casar até os 30, filhos até os 35 e estar muito bem estabilizados na nossa profissão antes dos 40. Mas será que é assim para todo mundo? Será que todos nós de fato sabemos e escolhemos a nossa profissão pautado na nossa certeza, no nosso desejo, em tudo que requer para que vivemos felizes com a nossa escolha? Desde a nossa adolescência? Será mesmo que a gente consegue escolher, não só pautado na necessidade do momento? Vamos falar sério. Quantos de nós precisamos ingressar no mercado de trabalho porque a gente tem conta para pagar? E aí nem sempre a gente pode seguir o nosso desejo que vem do coração. Eu fui uma delas. Eu sempre sonhei com a psicologia, desde que eu tinha 15 anos, quando eu realmente descobri que aquilo que eu queria ser desde criança tinha nome, que era ser psicóloga. Mas eu não tinha condições de cursar psicologia quando eu passei na faculdade lá de Assis, na Unesp, de 17 para 18 anos. Era uma faculdade integral, fora de São Paulo, e os meus pais não tinham condições de me bancar fora da cidade. Tive que cursar outra faculdade. Eu tinha que ingressar no mercado de trabalho e ajudar com as contas de casa. Quantos de vocês já não passaram por isso, não é mesmo? E aí, a gente vai levando a vida profissional por outros caminhos. E não necessariamente que esses caminhos sejam ruins. A gente estuda, a gente cresce na profissão, a gente vai seguindo, vai crescendo profissionalmente e às vezes a gente vai amortecendo um pouco os nossos desejos, as nossas ânsias, do que a gente realmente sempre sonhou para nossa carreira. Até que chega um determinado momento, e normalmente quando estamos um pouco mais maduros, que a gente olha para trás e fala: por que que eu não me permiti viver isso? E quando eu falo mais maduros, não é só de idade, às vezes é mesmo de estabilidade profissional e financeira. E, gente, isso não acontece aos 20 anos. Isso normalmente acontece depois dos 30, depois dos 40. Então, será mesmo que é tarde para fazer transição de carreira? Claro que não é fácil abrir mão
de um processo que você levou anos para construir, de uma carreira estável, às vezes um emprego muito confortável que você tenha, começar tudo de novo, uma nova faculdade. A psicologia são 5 anos de graduação, muito estudo, muita leitura, muitos estágios. Mas se é o que você deseja, se é o que você sempre sonhou, será que não vale você se permitir viver esse sonho? Fora a faculdade, depois vem as especializações, vem os cursos, você definir se você vai para a clínica, se você vai para outra área, se você vai realmente atuar ou não, ou se você quer vivenciar só o poder se formar naquilo que você sempre desejou. Dependendo da área que você atua, a psicologia pode vir como um complemento para a sua área de atuação. Já pensou nisso? O que eu vejo muitas vezes em consultório são as pessoas se negligenciando de cursar aquilo que sempre sonhou por achar que é tarde demais. Ah, mas eu já passei dos 40, já passei dos 50, já passei dos 60. Poxa, a gente está no século 21. Etarismo aqui não cola não. Sabia que lá na minha turma da graduação, eu tinha pessoas de 17 anos e pessoas de mais de 60? Era incrível a troca que a gente tinha. Eu já tinha passado dos 25, quase 30 na época, entre os 5 anos de graduação. E eu me sentia ali no meio do caminho. Eu aprendi muito com as meninas e meninos de 18, 19, 20 e muito com as senhoras e senhores de mais de 50 e quase 60. Quando a gente é mais maduro e experiente, a gente tem história de vida. A gente traz ali componentes da nossa vida, histórico profissional, inclusive, maturidade, que é incrível para o trajeto profissional dentro da psicologia. Eu acho que todo mundo tem o direito de cursar o que quiser, mas quando a gente fala do cuidado com o ser humano, um pouquinho mais de maturidade não faz mal a ninguém. Acredito sim que é muito bom quando a gente tem um histórico de vida e um progresso dentro de uma carreira profissional. Então, se você já passou dos 20, 30 anos, isso não é limite nenhum para você iniciar na sua carreira dentro da psicologia. Pode ter certeza que isso é um plus a mais para agregar dentro do seu estudo. E eu tenho certeza que você vai ter muito a contribuir na sala de aula com os seus colegas. É desafiador. Não vou mentir para você. Começar de novo, horas de estudo, estar com aquela juventude toda ali que estão pulsando e querendo viver. Ah, e se você vai estudar à noite, então tem aqueles que querem ir para o bar e você só quer ir para casa dormir. Mas é gostoso voltar a vivenciar tudo aquilo, aquele momento da universidade e principalmente sabendo que você está se permitindo viver e estudar aquilo que você sempre sonhou. Eu não posso deixar de dizer que temos um detalhe importante na nossa profissão como psicólogos, que eu acho que faz uma diferença muito boa se comparado a outras profissões. Você já parou para pensar que a idade na psicologia agrega mais à nossa profissão do que nas outras? Pensa bem. Se você é um administrador, departamento financeiro, seja o que for, e vai procurar emprego por aí, você vai procurar vagas, tem lá limites de idade, ou se você já passou dos 40, dos 50, a gente ouve muito no senso comum dizendo que você tem maior dificuldade. As pessoas querem os recém-formados, querem pessoas mais jovens. Você já viu isso acontecendo na psicologia? Na psicologia, a sua maturidade agrega na sua profissão, justamente porque são 5 anos de graduação e você não para de estudar. Então, você estar ali dentro da profissão há quanto mais anos possíveis, você vai se valorizando. Então, não existe idade para isso. Não existe momento que você tem que parar. Existe força de desejo e vontade. Mas eu também não posso deixar de dizer que tem que ter
responsabilidade. Trabalhar com a vida de uma outra pessoa requer muita responsabilidade ética. Se for ingressar dentro da psicologia para entrar com uma atuação no atendimento a um outro ser humano, vai precisar se dedicar muito, mas não é a sua idade que vai fazer esse limite acontecer. É a sua vontade, o seu desejo e o seu empenho. Espaço para trabalhar na psicologia você vai ter independente da sua idade. Não importa se você se formar aos 23, 25 ou aos 50 ou aos 60. Você vai ser muito bem-vindo dentro do mundo da psicologia. Se esse vídeo te tocou de alguma maneira, se fez você repensar todos os seus desejos, o seu caminho, aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal e encaminha para aquele amigo que você sabe que está repensando mudar a carreira ou estudar a psicologia. Espero que te faça repensar e olhar com mais carinho para os seus desejos. Te espero no próximo vídeo.